Olá, galera. Aqui quem vos fala é o professor Romário Alves, professor de História. Hoje a aula é direcionada para você, aluno de primeiro ano do ensino médio. Nós vamos estudar sobre a pré-história humana. Vamos estudar também, primeiramente, o conceito da disciplina de História e, consequentemente, vamos também estar analisando a origem da história humana através de sua evolução. Certo, pessoal? Então, para a gente não perder tempo, nós vamos só recapitular para você que já teve a oportunidade, para a gente que teve a oportunidade de estar vendo sobre os conceitos de história, vai lembrar que este método que nós estamos utilizando de videoaula é diante dessa paralisação das aulas, né, dessa rotina escolar devido ao coronavírus, mas a gente não pode parar mesmo dentro das nossas casas, nós estamos também fazendo os nossos trabalhos domiciliares, certo? Então, pessoal, vale ressaltar que a disciplina de História ela tem três ideias sobre ela. Como a gente está vendo aqui, tem a história, que é o processo de vida dos homens em sociedade no tempo, que é a história vivida, a história que a humanidade ela vivencia. Temos um outro conceito, que é as representações do processo de vida dos homens em sociedade no tempo, que é a história representada também. E por fim nós temos a história, que é através da narração, através da forma ordenada qualquer. A história, pessoal, o nome isto vem do grego ver, testemunhar. E aí é o estudo do ver, o estudo dos documentos, é o estudo dos fatos que a humanidade vivencia, certo? Nós também, pessoal, quando se fala em disciplina de história, a gente ouve muito falar da questão das fontes históricas, pessoal. As fontes históricas, elas são essenciais, são de suma importância para que o historiador, para que o professor, para que o aluno que adentre no universo de estudar história, ele tenha algumas informações sobre conhecimentos do passado. E o que são fontes históricas, pessoal? É qualquer tipo de material, qualquer tipo de fonte, seja ela material ou imaterial, que vá trazer alguma informação sobre o passado. Por exemplo, questões de fontes materiais, fontes históricas. Nós temos a questão de fósseis, nós temos a questão de alguns objetos que são encontrados na natureza, enfim. A questão até que se enquadra também como uma fonte histórica imaterial, nós temos os relatos, pessoal, de fontes orais, que são outro tipo de fonte também, que é outra vertente de fonte, que surgiu mais recentemente na história da disciplina, da disciplina enquanto ciência, né, que hoje em dia é bastante considerável. Até então, até mais ou menos cerca da década de 30, década de 40, 50, só era considerado fonte histórica aquilo que era documentado. Por exemplo, um avô, uma pessoa mais velha que fosse relatar sobre algum acontecimento do passado, isso não era considerado fonte histórica porque não estava datado em documento. Então é outra vertente que a gente vai ver, também pode ver também nas próximas aulas, sobre a questão da corrente do positivismo que teve esse lado negativo. Mas partindo aqui de frente, gente, para nossa aula, nós vamos ver que tem esse tópico aqui também, historiografia e método, que é o quê? É a maneira como a história ela foi escrita ao longo do tempo, fazendo o uso de métodos diversos. No decorrer da história, nos mais diversos locais da humanidade, o ser humano ele conseguiu buscar métodos para tentar, digamos que preservar, que arquivar as informações daquela época, né, que era presente, para que essas informações pudessem servir futuramente. Nós temos também o método historiográfico, né, que como ciência faz uso de processos e objetos específicos de estudos, no caso aqui mais uma vez a gente cita a questão das fontes históricas, e temos por fim o objetivos e conceito de história. Vale ressaltar, pessoal, que a história também ela se subdivide no decorrer do processo histórico, no decorrer de que a humanidade ela vai evoluindo. Nós temos aqui, primeiramente, a historiografia clássica, que é a greco-romana, que reserva a importância ao ouvir, ver e relembrar os feitos dos heróis que não
se percam, certo? Então aí entra até a questão ainda da mitologia, onde a gente percebe que ainda hoje a gente tem acesso a vários relatos da mitologia que foram relatados, que foram documentados e que hoje serve de fonte de estudo para diversos historiadores sobre religiões do passado, sobre crenças diversas, certo? No caso da mitologia, é uma crença específica da Grécia greco-romana, mas que dá também serve como fonte de estudo sobre crenças do passado. Nós temos a historiografia tradicional, que valoriza os heróis e as fontes econômicas, políticas, militar, tendo o documento como fonte de verdade absoluta. É o que eu havia dito para vocês. Aqui, pessoal, na historiografia tradicional, entra a questão do positivismo, que é o quê? Só considera como fonte o que é realmente documentado. E este documento, ele é tratado como uma verdade absoluta, certo? Mais na frente, a gente vai ver sobre a historiografia marxista, que já vai ter outra vertente, vai ter outra visão também de como ver a disciplina de história, que no caso vai ser através da verificação e análise da história sobre o viés social. Então aqui vai apresentar a questão da luta de classes, da luta do patrão contra os proletariados, e enfim, vai haver essa questão sempre do conflito entre rico e pobre. Temos também, por fim, né, nós temos a nova história, que vem de origem francesa, forma contemporânea de escrever a história, variadas fontes e temas, novas problematizações do exercício do fazer história. Então, é aqui nessa nova história onde entra o novo conceito de como se deve ver as fontes históricas, de como se deve ver a questão de um novo olhar da história, que vai realmente pôr totalmente contra a história tradicional, que só vai dizer que só é fonte histórica aquilo que estiver documentado. Na questão da nova história não existe isso, tá? De ser fonte só através, se for de documentos. E aqui a gente tem uma linha cronológica sobre os períodos da história. Nós temos a Antiguidade, que começa com a escrita e termina com o fim do Império Romano. Temos a Idade Média, que termina com a queda da Constantinopla, né, que vai do século V até o século XV. Nós temos a modernidade, que termina com a Revolução Francesa, e a contemporaneidade, que é da Revolução Francesa até os dias de hoje. Contemporâneo significa algo que é atual, algo de hoje. Quando a gente vê na história, pessoal, períodos que são separados desta forma, não significa que, por exemplo, quando eu coloco que a Idade Média ela vai ser especificamente do século V até o século XV, não significa que terminou exatamente da forma que está descrita, mas serve apenas como uma orientação para que a gente tenha mais ou menos uma direção de como a história ela vai se dividir. E aqui a pré-história, pessoal, nesse quadro azul a gente vê como ela vai de 5 milhões de anos até 4.000 anos antes de Cristo. Nós temos a Idade Antiga, que vai de 4.000 antes de Cristo até 476. Nós temos a Idade Média, pessoal, que vai de 476 depois de Cristo já, né, até 1453. Não significa, pessoal, que em 1454 os costumes da Idade Média ele já tenha deixado de ser vivenciado. Não, é como eu disse, serve apenas como uma orientação, mais como uma orientação, certo? Por fim, nós temos a Idade Moderna, né, de 1453 até 1789, e nós temos a Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais, certo? A pré-história, pessoal, vai ser esse tempo compreendido entre 5 milhões de anos até 4.000 anos antes de Cristo, né, que é como eu havia falado para vocês, e temos como fontes de estudo a questão dos vestígios que são deixados pelas culturas dos nossos antepassados. E um exemplo, pessoal, é justamente a questão das pinturas rupestres que eram pintadas realmente pelos homens, o famoso homem da caverna, né, que eles relatavam o seu cotidiano, as suas atividades diárias através de pinturas dentro da caverna, e hoje em dia serve como fonte de estudo para os historiadores, arqueólogos, enfim. Partindo aqui, pessoal, a gente vai seguir uma
ordem cronológica e a gente vai chegar em duas teorias que, porventura, ainda hoje levantam grandes discussões, que é justamente a questão da teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. A teoria criacionista, pessoal, ela vai dizer que parte da perspectiva de criação do mundo, de toda a realidade, a partir de uma inteligência superior, que vai partir realmente, pessoal, de um ser superior, de um ser divino, de um ser que não está entre nós, mas que está sobre nós, nos gerenciando, certo? E foi um pensamento presente entre todas as culturas humanas. Foi e é também, pessoal, certo? Para quem tem suas religiões, seja ela cristã, seja ela ubandista, seja ela, enfim, vai ver que toda religião vai ter uma teoria, vai ter uma explicação sobre a criação do mundo. E nós temos também, por outro lado, a teoria evolucionista, que vai estar ligada diretamente à ciência, ela já deixa totalmente a ligação com a questão do conhecimento teológico, do conhecimento da igreja, e vai ser ligado, pessoal, à teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, certo? E aqui a gente vê que o Darwin ele vai ser este grande nome do evolucionismo, que vai criar a questão da teoria do evolucionismo, né, através também da teoria da evolução das espécies, e ele diz que ninguém, nenhum ser se adapta. Aliás, ele vai dizer que ao meio ambiente, aquele ser que não se adapta, ele vai desaparecer. Ele não vai permanecer, certo? E aqui nós temos a questão também da evolução humana, que as mudanças climáticas, glaciações, florestas transformaram-se em savanas. Primatas arborícolas são obrigados a se deslocar pelo solo. No caso, pessoal, a espécie humana ela se viu obrigada a começar realmente se adaptar às diversas condições climáticas. Então, a partir do momento que ela via que ela precisava ser resistente, ser forte, ela tinha que se adaptar, ou então a raça humana, hoje em dia, ela não existia. Então, nós somos o que nós somos hoje devido aos nossos antepassados eles realmente terem lutado contra as mais terríveis forças da natureza, pessoal. E aí vai surgir várias espécies no decorrer da história. No caso das várias espécies de hominídeos, né, que antecederam ao que hoje é o chamado homem moderno. E aí nós vamos ver aqui, pessoal, quais são as espécies que hoje são consideradas parte da cadeia evolutiva. Nós temos aqui uma parte aqui, né, que vai dar origem a diversas ramificações de mamíferos até nós chegarmos ao hominídeo, ao homem moderno, que é o que a gente é hoje, certo? Nós temos aqui o Australopithecus, que surgido mais ou menos por 3 milhões de anos. Ele era caçador, também era coletor presente somente no continente africano. Tem-se algumas teorias, pessoal, que a humanidade, os mamíferos, que nós vamos surgir a partir do continente africano. Então, a África, o continente africano, vai ser a mãe de todas as espécies, de toda espécie humana, certo? Nós temos mais na frente o Homo habilis, que é contemporâneo, né, ao Australopithecus, e ele é também mais evoluído, ou seja, ele vai ser mais adaptado também, vai utilizar ferramentas que vão facilitar o seu manuseio diante das atividades diárias. E nós temos, por fim, o Homo erectus, que ainda mais adaptado, produtor de tecnologias mais eficazes como lanças e machados, organizações sociais básicas, roupas e abrigo, que já é uma parte da evolução bastante mais sofisticada. E nós temos aqui o Homo sapiens neanderthalis, que é a evolução do Erectus, e espalhou-se pelo antigo e o novo continente, certo? E aí a gente se pergunta, como é se antes não se tinha ainda um processo de navegação tão eficaz como nós temos hoje, como é que os mamíferos, como é que a espécie Homo ela veio para o continente americano, para que ele viesse habitado.
E aí nós temos algumas teorias, certo? Nós temos aqui uma das principais, que é a teoria Clovis, que diz que entre 18 a 12 mil anos antes de Cristo havia um estreito, que era um estreito chamado de Bering, né? Que é bem plausível também. Através deste estreito e através também da era glacial, a parte da população que vivia no continente europeu, continente africano, conseguiram ultrapassar através caminhando, ou também outros já vão falar também que possivelmente através de embarcações conseguiram chegar até o continente americano, certo? E aí nós temos aqui também, pessoal, até uma conclusão mais recente sobre as várias hordas migratórias que teriam passado pelos estreitos de Bering ou chegado através das embarcações, como eu havia falado para vocês, tá bom? E aqui nós temos um pequeno esboço de como mais ou menos essa é representada, certo? Aqui a gente parte, a raça humana parte do continente africano, percorre por toda a Europa, toda a Ásia, toda a Sibéria. E aqui, gente, nós temos este estreito, certo? Que aí deu permissão para que o homem pudesse chegar até aqui, o continente americano. Há também a possibilidade também de haver dessa ocupação ter sido através de embarcações, certo? E aí, aqui no Brasil, a pré-história se dá através dos nossos indígenas, né, dos grupos indígenas, que encontraram os portugueses e viviam culturalmente no Paleolítico. A cultura, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram os indígenas, eles perceberam que a cultura destes que habitavam aqui no Brasil ainda era uma cultura muito rústica ainda, né? Semelhante ao Paleolítico, através da caça, da pesca e da coleta, certo? E aí se destacavam aqui as tribos Tupi-Guaranis, os Gês, os Aroaquês e os Caribes, certo? E aqui mais na frente a gente tem alguns exemplos também de algumas tribos também que no decorrer do território brasileiro, tá bom? Então mais na frente, uma possível aula, a gente vai estar intensificando mais os nossos conteúdos sobre pré-história. Fiquem todos com Deus e um forte abraço, galera!